Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao canal Diário na Real. Hoje a gente vai conversar um pouquinho então sobre CDB. O que é CDB, como investir, quanto rende e é seguro investir em CDB? Então vamos à primeira pergunta. O que é CDB? CDB significa Certificado de Depósito Bancário. Na prática, essa frase significa que o banco ele emite um certificado e a gente vai lá e compra esse certificado. Ou seja, a gente empresta o nosso dinheiro para o banco e em troca o banco nos paga um juro para te estar emprestando dinheiro. A gente conhece a situação inversa, onde tu pega dinheiro emprestado do banco e paga um juro para o banco. No caso de um CDB é o contrário. O banco emite um certificado e a gente vai lá e faz um depósito. Então a gente vai estar emprestando o nosso dinheiro para o banco e consecutivamente vamos estar recebendo um jurinho por esse empréstimo que a gente vai estar fazendo para o banco, tá? Então na prática é isso, a gente vai emprestar dinheiro para o banco. Então, como a gente investe em CDB, pessoal? Para a gente investir no CDB, nós temos que ter conta em uma corretora. Até tu pode ir no banco convencional aí, mas geralmente o CDB que o banco oferece, as taxas ainda são menores, tá? E às vezes tem uma burocracia, alguma cobrança de taxa, alguma coisa assim. Então, o melhor mesmo seria tu tá abrindo conta numa corretora. A gente já tem vídeo aí no canal ensinando a abrir conta na corretora e ensinando a entrar e conhecendo um pouco da corretora também. Tá bem fácil, é só dar uma olhadinha aí no canal, tá? Quanto rende o CDB? Para a gente entender quanto rende o CDB, nós temos que entender primeiro o que é um CDI. Tá? O CDI é um Certificado de Depósito Interbancário. Tá? Certificado de Depósito Interbancário. Significa que um banco empresta dinheiro para o outro banco. Interbancário. Aqui a gente tem um depósito bancário, é onde a gente, pessoa física, empresta dinheiro para o banco. E aqui a gente tem um depósito interbancário entre os bancos, onde um banco empresta dinheiro para outro banco. Tá? Talvez é uma coisa que tu não sabia, mas os bancos fazem isso diariamente, emprestam dinheiro um para o outro. Tá? Então, quanto vai render um CDB? No momento em que esses bancos eles fazem essas operações de emprestar dinheiro um para o outro, existe uma taxa para isso. Tá? E essa taxa é chamada de CDI, ou simplesmente taxa DI. Tá? Então, quanto é essa taxa DI, ou essa taxa do CDI? Eu vou mostrar para vocês agora como descobrir. Tá? Existem vários sites na internet, eu gosto de utilizar esse site aqui, melhorcambio.com. Basta vir aqui, digitar melhorcambio.com e tá entrando no site. Aí a gente vai descer aqui e vamos até o final. Ele vai ter aqui, ó, campanha e também os principais indicadores econômicos do Brasil. Aí a gente tem várias siglas conhecidas aqui, ó, como IPCA, taxa Selic, IGPM, e o que a gente vai conferir hoje é o CDI, tá? CDI hoje. Então a gente clica ali e ele vai abrir aqui para nós, ó. CDI acumulado de 12 meses, 3,20 ou 3,2, tá? CDI em outubro, 0,16. CDI em 2020, 2,44. Então, como é que a gente sabe quanto vai render, digamos, por mês isso aqui? A gente tem já prontinho aqui, ó, 0,16. Novembro ainda não fechou, então ele não mostrou. A gente pode dar uma conferidinha nos meses passados, ó. Setembro, agosto, tá bem estável ali, né? A gente tem as mesmas coisas, tá? Então é isso que rende que está rendendo o CDI, tá? Então a gente sabe quanto rende o CDI. O CDB ele é calculado em cima do CDI. Quando tu olhar nos certificados que estão sendo ofertados aí pela corretora e pelo banco, tu vai ver que eles dizem assim, CDB é tanto e tanto, pagando 100% do CDI, ou pagando 110% do CDI, ou pagando 120% do CDI. Então tu sabe
Se ele estiver pagando 100% do CDI, ele vai te pagar isso aqui em um ano. Se ele estiver te pagando 150% do CDI, ele vai te pagar isso aqui mais 50%. Então, se tu olhar lá e estiver dizendo que um CDB paga 100% do CDI, a gente sabe, a gente vem aqui no site Melhor Câmbio ou qualquer outro site e dá uma conferida aí quanto está valendo o CDI, tá? Não sei se ficou confuso, mas acho que está bem tranquilo. O CDB, a gente vai emprestar nosso dinheiro para o banco, e para a gente saber quanto o banco vai pagar para nós, a gente tem que entender o que significa CDI, que é uma taxa gerada quando um banco empresta dinheiro para o outro banco. Então, o CDB paga em cima dessa taxa. Talvez ficou um pouquinho complicado aí, mas olha de novo o vídeo que vai dar para entender. E aí, para te saber quanto vai render, a gente vem aqui e descobre quanto está o CDI, tá? Galera, só para a gente deixar um pouquinho mais claro essa questão da rentabilidade, eu sei que a grande maioria a gente está acostumado mais a falar em rentabilidade de poupança, né? Então eu coloquei aqui uma tabelinha para a gente entender como funcionaria essa rentabilidade do CDB, tá? A gente sabe então que o CDB ele vai ser calculado a rentabilidade em função da taxa do CDI, tá? E para a gente entender o seguinte, a poupança ela rende só em média 70% da taxa do CDI, tá? Então se a gente for pegar qualquer CDB, que raramente um CDB paga menos de 100% do CDI, então qualquer CDB que a gente for pegar, ele já vai te pagar em média 30% a mais que a poupança, tá? Eu acho que agora com esse exemplo fica um pouquinho mais claro, porque a poupança praticamente todo mundo conhece, né? Então o CDB ele paga em média 30% mais que a poupança, tá? Qualquer CDB que esteja no mínimo uma taxa de 100% do CDI, que eu não lembro de ter visto CDB nos últimos tempos aí pagando menos de 100% do CDI, mas igual a gente vai dar uma conferida na hora de aportar, claro, né? Acho que agora fica melhor a gente entender. O CDB então ele rende baseado na taxa CDI e a poupança rende em média 70% do CDI, tá? Isso quer dizer que qualquer CDB com mais com 100% ou com mais de 100% vai render mais que a poupança, tá? O único detalhe que a gente vai ter que se atentar é aquela questão do IOF que eu falei, tá? A gente vai ter que, para não correr o risco então de render menos que a poupança, deixar no mínimo 30 dias ali para ficar isento desse IOF, tá? Aí com certeza, segundo cálculos aí, qualquer CDB com 100% do CDI vai estar rendendo mais que a poupança, tá? E aí, claro, quanto mais tempo tu deixar, menos imposto a gente vai pagar, segundo a tabelinha aqui. E aí se tu pegar uma rentabilidade um pouco mais de 100% do CDI, como é o caso que eu vou mostrar para vocês depois ali, aí fica muito mais tranquilo, tu vai receber bem mais do que a poupança e praticamente com a mesma segurança da poupança, tá? A poupança também existe algum risco ali, a gente sabe historicamente que já houve problema com a poupança e a gente sabe também que a poupança ela é garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito, então é a mesma seguradora aí que garante o CDB, tá? Só que com o CDB a gente vai conseguir ganhar um pouquinho mais, tá? Dando uma especulada no mercado, dando uma estipulada de repente em algum prazo, alguma coisa que vai ficar a critério de cada um, tá, pessoal? Mas para a gente entender então, a poupança rende em média 70% de um CDB que renda 100% do CDI, tá? Então, o que é a próxima pergunta? Quanto rende? Beleza. É seguro investir em CDB? Bom, para a gente entender se é seguro investir em um CDB, a gente tem que conhecer aqui o Fundo Garantidor de Crédito, tá? O FGC. O FGC tem um resuminho aqui, ó. Funciona como um seguro para alguns investimentos. Os CDBs estão entre eles. O Fundo Garantidor protege até 250 mil por CPF. O Fundo Garantidor é mantido através de taxas pagas pelas instituições. Então, o que é o Fundo Garantidor de Crédito? Ele é como se fosse um seguro, tá? Como se fosse uma empresa de seguro. Os bancos, as corretoras e tal, eles pagam uma taxa mensalmente aí para o Fundo Garantidor de Crédito e eles têm, por exemplo, no CDB, um seguro que se
o banco que tu emprestou o teu dinheiro, o banco que tu comprou um CDB, ele vir a falir, tu vai ter um seguro, tá? Garantido pelo fundo garantidor de crédito, que vai estar protegendo até 250 mil do teu capital. Então, se tu tiver menos de 250 mil investido, tu vai receber esse valor de volta pelo fundo garantidor de crédito, que é como uma seguradora. Vamos entender mais ou menos assim, tá? Então, a gente tem uma garantia. Caso tu comprou CDB de um determinado banco, de uma determinada instituição, e essa instituição vir a falir, tá? Digamos que eles não têm o dinheiro para te pagar, saiba que no CDB tu já tem um seguro. No momento que tu compra, já existe um seguro, e esse seguro é chamado de Fundo Garantidor de Crédito, ou FGC. Tá? Então, respondendo a pergunta, é seguro investir em CDB? Eu acredito que sim. Eu invisto meu dinheiro, tenho o que a gente chama de reserva de emergência, tenho alguma coisa de dinheiro parado em CDB, tá? Principalmente, na verdade, somente em CDB de liquidez diária. Eu não compro CDB com prazo, tá? Isso é uma coisa que eu não mostrei para vocês. Então, aqui está um resuminho também do que é CDB. É um título emitido pelo banco para captar dinheiro. Esse título conta com alguns pontos a serem observados: pré ou pós liquidez, tá? Isso aqui que é interessante para a gente. Quando tu for olhar lá a oferta para te aportar dinheiro, investir em um CDB, vai estar escrito se ele é liquidez diária ou se ele tem prazo de vencimento. Ou seja, hoje a gente está em novembro de 2020, se ele tiver prazo de vencimento para 2023, tu só vai poder sacar o teu dinheiro em 2023, tá? Se tu quiser sacar antes, se eu não me engano, existe como tu burlar o prazo ali, mas tu tá sujeito a alguma variação de mercado e algumas taxas, alguma coisa assim. Então, se tu não sabe, se tu não tem certeza que vai poder ficar com o dinheiro, tu nunca pega um CDB com prazo de vencimento, tá? Tu sempre procura um CDB que tenha liquidez diária. A gente chama de liquidez diária, tá? Então, existem vários CDBs com liquidez diária em várias instituições. Claro que quanto menos prazo, né, quanto, por exemplo, liquidez diária, a taxa sempre vai ser menor do que tu pegar um CDB com vencimento para 3 anos, para 5 anos, para 10 anos. Então, quanto mais tempo tu deixar o teu dinheiro com o banco, mais o banco vai te remunerar por isso, porque mais tempo o banco vai ter para usar o teu dinheiro, para tá liberando empréstimo, financiamento, essas coisas. O banco pega teu dinheiro para isso, né? Para trabalhar com o teu dinheiro. Então, quanto mais tempo tu pode, ou tu acorda de deixar o teu dinheiro com o banco, mais alto vai ser a remuneração que eles vão te pagar. Isso vai entrar naquela variação que eu falei do CDI para vocês, tá? Que significa a gente vê uma oferta de CDB com 150%, com 160% do CDI, ou seja, 100% deste valor mais 50% que o banco vai estar pagando, tá? Então, essa questão da liquidez é bem importante. Se tu não tem certeza que o teu dinheiro vai poder ficar parado lá até o prazo do vencimento, a gente sempre vai optar por pegar um CDB com liquidez diária, tá? A taxa de remuneração a gente já falou, então é o que tem que observar ali, né? Quanto por cento do CDI aquele CDB vai estar ofertando. E a saúde financeira da instituição significa que tu vai, por exemplo, comprar um CDB de um banco ou de uma financeira, de algo assim. Então vale a pena a gente estar conhecendo de qual empresa tu vai estar comprando, tu vai estar emprestando teu dinheiro, para saber se é uma empresa que esteja com uma saúde financeira em dia, né? Uma empresa que não está com débito, que não está com conta atrasada, que não está no vermelho, essas coisas assim. É uma pesquisa simples e rápida para te fazer aí, não é uma coisa muito difícil de ser feita. E claro, a gente respeita sempre uma das primeiras normas aí dos investimentos, que é a diversificação. Mesmo se tratando de CDB, se tratando de renda fixa, né? E mesmo se tratando de ter o fundo garantidor de crédito, a gente vai optar sempre por diversificar. Ou seja, dividir o teu dinheiro em 2 ou 3 instituições, mesmo se tratando de CDB, tá? Pelo menos eu sigo essa regra e eu aconselho algumas pessoas que a gente conversa a seguir essa regra. Mesmo se tratando de reserva de emergência, de renda fixa, a gente vai diversificar um pouquinho esse dinheiro, não aportar tudo em um CDB, porque ele está pagando 2, 3% a mais do CDI, não. A gente vai levar em consideração também a saúde financeira da instituição que a gente vai estar aportando, tá?
Eu vou dar um pause no vídeo agora e vou mostrar para vocês então na plataforma da corretora onde a gente acha o CDB e como a gente vai fazer para investir um dinheiro no CDB, tá? Um segundinho e eu estou de volta. Pessoal, então eu vou mostrar para vocês agora como a gente faria para estar investindo em CDB, tá? Eu utilizo, uma das aplicações que eu faço CDB, eu utilizo o Banco Sofisa, tá? Para quem não conhece, eu vou mostrar um pouquinho então sobre o Sofisa. Antes de eu mostrar para vocês ali, a gente vai fazer uma pesquisa rapidinho então para saber se o Sofisa é um banco seguro, se vale a pena a gente arriscar, colocar o nosso dinheiro, né, emprestar o nosso dinheiro para o Sofisa. Então, eu digitei aqui então, Banco Sofisa é confiável, e a gente vê aqui, tá? Vocês podem fazer isso por conta, né? Tá dando mais uma conferida aí. Então, o Sofisa é confiável e seguro, respondendo as perguntas do texto do início do texto. O Banco Sofisa é sim seguro e confiável, tá? Então, a gente vai dar uma conferida aqui no Reclame Aqui do Banco Sofisa. E a gente pode ver aqui, ó, que o Sofisa tá com uma nota de 8.2 no Reclame Aqui, que é uma boa nota, tá? É uma ótima nota, na verdade, 8.2 no ranking aí de reclamações, né, no ranking do Reclame Aqui. Então, quem tiver interesse vai dar uma conferidinha aí no que são as reclamações e tal. A gente tem aqui respondidas 100%, voltariam a fazer negócio, tá? Eu dei uma lida, óbvio, quando eu comecei a colocar dinheiro aí no Sofisa, e a maioria das reclamações é referente a alguma coisa de cartão, tá? Nunca sobre não pagar, sobre questão de poder quebrar, coisas assim. É sempre referente a problemas de fatura de cartão de crédito, de cartão que não chegou em casa, algumas coisas, a maioria é referente assim, a isso, tá? Mas enfim, ou demora no atendimento, coisas que existem em todos os bancos, tá? Em nenhuma corretora, em nenhum banco que eu saiba, pelo menos que eu conheça, é extremamente rápido. Então é tudo coisa... são tudo reclamações assim esporádicas, coisas que não mudam em nada o rendimento do nosso dinheiro, pelo menos eu não vejo dessa forma, tá? Mas então a gente viu aí que tem uma nota boa no Reclame Aqui, um dos lugares que eu costumo sempre pesquisar quando eu vou fazer negócio com alguma instituição, alguma coisa nesse sentido. E aqui Banco Sofisa História, tá? Então aqui a gente tem o Banco Sofisa, é uma instituição fundada em 1961. Então não é gente nova que está lá, né? Não é uma instituição que começou há 1 ano, 2 anos. Ela foi fundada em 1961. É uma das mais tradicionais instituições financeiras do país. Em toda a sua história, os negócios do Banco Sofisa foram respaldados por uma sólida estrutura financeira, assegurada por altos índices de capitalização. Então, a história do Banco Sofisa até hoje mostra que, para a gente entender assim, basicamente como leigo, né, de que sim, é um lugar sólido e confiável para a gente pôr o nosso dinheiro, e anda pagando uma rentabilidade em CDB um pouquinho melhor que as outras instituições, tá? E eu vou mostrar isso para vocês agora. Então a gente tem aqui na parte de investimentos, tá? Essa é a página inicial do aplicativo do Banco Sofisa. A gente está aqui assim, ó. Eu estou espelhando a tela do celular e a gente vê que eu tenho aplicações aqui de CDB que estão rendendo 110% do CDI, tá? Eu vou clicar em aplicar mais. E aí ele dá umas opções ali de fundo de renda fixa, multimercado, etc. E a gente vai clicar na abinha do lado, aqui onde diz CDB, LCI e LCA. E a gente vem aqui na primeira, CDB com liquidez diária, tá? Basta clicar em investir agora. Beleza, e ele está mostrando aqui saldo em conta corrente. Tá zerado, porque eu nunca deixo saldo parado na conta corrente, né, pessoal? Toda vez que eu vou que eu coloco o dinheiro ali no Sofisa, eu já passo para o CDB de liquidez diária para estar rendendo alguma coisa. Então não tenho nada para aplicar agora. Mas se eu fosse aplicar, bastaria eu clicar aqui quanto você quer aplicar e eu digito qualquer valor, tá?
Diferente do que eu digitar aqui, eu acho que o mínimo é R$1, ele não diz nessa telinha, mas o mínimo é R$1, alguma coisa nesse sentido, tá? Aqui, ó, a aplicação mínima é de R$1, ele está dizendo aqui. E aí eu clicaria em continuar, eu vou clicar para ver o que ele vai me dizer, tá? Aqui, ó. Quando fazer a aplicação hoje mesmo, até as 22, o saldo disponível pois é, eu não tenho saldo em conta corrente agora. Então, se eu clicar em continuar, eu acho que ele vai me dar uma mensagem, alguma coisa assim de que eu não posso aplicar. Mas seria isso, pessoal. É extremamente simples, tá? Eu queria que mostrasse para vocês, mas ele mostra só depois que tu termina a aplicação quanto está rendendo o CDI, tá? Mas vocês já viram aqui no início. Vocês já viram aqui no início de que ele está dizendo que está rendendo 110% do CDI e todas as aplicações que eu tenho aqui é em liquidez diária. Então é o mesmo que eu mostrei para vocês ali e a Sofisa está pagando 110% do CDI com rentabilidade de liquidez diária, tá? Um CDB de liquidez diária. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, pessoal, é essa promoção que está tendo no Sofisa, tá? Que é a indicação. Indique um amigo para investir no Sofisa direto. Você ganha 50 e seu amigo ganha 50. Ou seja, vocês utilizam esse código aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo também, tá? Para quem não tem conta no Sofisa ainda, ou quem tem e acabou não investindo. Eu acho que se tu já tem e não fez nenhum investimento, tu consegue usar o código, mas não tenho certeza. Vai ter que dar uma pesquisada. Caso contrário, tenha interesse em abrir conta aí no Banco Sofisa, tu abre pelo aplicativo, é muito fácil, muito rápido, em menos de 2 horas, 1 hora e pouca, se os teus documentos, claro, tiverem tudo ok, a tua conta está aprovada, tá? Então tu pode estar utilizando esse código aqui, que eu vou deixar também na descrição do vídeo, abrindo conta e cadastrando com esse código. Assim que tu fizer uma aplicação em CDB diário, qualquer tipo de aplicação ali, tu vai estar ganhando R$50 e consecutivamente eu ganho 50 também, então todo mundo sai ganhando, tá, pessoal? Se tem interesse em iniciar em CDB, o Sofisa, pelas pesquisas que eu fiz, com liquidez diária, é o banco que mais está pagando 110 ou 112 do CDI, é a melhor liquidez que eu achei diária, maior porcentagem do CDI aplicando em CDB. E tu ainda, se usar o código de indicação, tu vai estar ganhando R$50, tá? Para ganhar os R$50, a aplicação mínima é de R$1.000 e o dinheiro tem que ficar parado lá por no mínimo 30 dias, tá? Aí tu ganha os 50 e eu ganho também. Então, se tiver a fim de dar uma mão e ganhar uns R$50 aí, só usar o meu código que está aqui e eu vou deixar na descrição do vídeo também, tá? Galera, e outra coisa importante que eu já ia esquecendo de falar é sobre o imposto de renda, tá? Sobre a declaração do imposto de renda para aplicações em CDB. Então, o imposto de renda a gente paga, óbvio. Se tu aplicar em CDB, tu vai pagar imposto de renda e tu vai pagar IOF, tá? Que é aquele impostinho que eu nem sei mais o que é. Mas se tu tirar o dinheiro antes de 30 dias, tá? O IOF também ele é regressivo. Então, se tu aplicar num dia e tirar no mesmo dia ou tirar no outro dia, tu paga 90 e não sei quantos % de IOF, ou seja, tu vai resgatar praticamente nada do lucro, tá? A gente paga o imposto de renda só sobre o lucro, tá? Se tu aplicou R$100 e ganhou R$101, ou se tu aplicou R$100 e ganhou 105, então tu vai pagar imposto de renda sobre R$5, não sobre os 105, tá? A gente paga imposto de renda só sobre o lucro. Então, se tu aplicou num dia e retirou no outro dia, tu vai pagar 90 e poucos % de IOF sobre o lucro, tá? Mais 22,5% de imposto de renda. Então, tu não vai resgatar nada, bem dizendo. Se tu deixar a tua aplicação para mais de 30 dias, tu é isento do IOF, então não é cobrado mais o IOF. Por isso que é interessante, mesmo que seja para uma liquidez diária, que tu não retire esse dinheiro antes de 30 dias para não pagar esse IOF. Ele é regressivo. 1 ou 2 dias é 90 e poucos %, depois não sei, 10 dias é 60 e alguma coisa, não sei. E ele vai sendo regressivo até passar de 30 dias, tu não paga mais IOF, tá? O imposto de renda não tem como escapar, tá? E ele também é regressivo.
e segue essa tabelinha aqui da renda fixa. Então, aplicações que o dinheiro fica até 180 dias, ou seja, 179 dias, tu ainda paga, aliás, 180 tu ainda paga 22,5 de imposto de renda sobre o lucro, nunca sobre o capital que tu investiu, sempre sobre o lucro, tá? 181 dias a 360 dias, então a gente paga 20% e consecutivamente vocês observem essa tabelinha, quanto mais tempo tu deixar, menos imposto de renda tu paga, até chegar no mínimo de 15%. Nunca vamos conseguir pagar menos de 15% de imposto de renda nas aplicações, tá? Então, mesmo que seja liquidez diária, tu não tem a obrigação de deixar o dinheiro lá, tu pode resgatar a qualquer momento. É interessante que quanto mais tempo tu deixar, menos imposto de renda a gente vai pagar. Seguindo essa tabelinha que vocês podem olhar aqui ou conferir na internet, é bem fácil de achar ela por aí na internet, tá? Pessoal, espero ter ajudado aí. Espero que tenha ficado claro a explicação e que eu tenha conseguido tirar a dúvida aí de algumas pessoas que tinham me perguntado. Então, se eu conseguir ajudar e vocês quiserem também me ajudar e quiserem ganhar uns 50 reais aí para estar investindo dinheiro, aqui está meu código de indicação do Banco Sofisa, tá? Basta vocês colocar esse código lá na hora de abrir a conta que ele pedia, se tem alguma indicação, e aplicar os R$1.000 lá, deixar 30 dias e vai estar ganhando dinheiro. Antes de fazer, sugiro que vocês leiam as regras lá. Tem uma parte onde diz a regra para participar da promoção, para estar ganhando ou para estar podendo indicar outras pessoas também depois. Então sugiro que vocês leiam para não cometer erro e para não acontecer depois de por algum motivo não receber o dinheiro e achar que vai ter o direito de vir me cobrar alguma coisa por eu ter indicado. Não é assim que funciona, tá? Existem regras lá e vocês têm que seguir. Uma delas é deixar o dinheiro por 30 dias e tem mais algumas regrinhas lá. Mas é uma coisa que funciona assim, dá pra fazer. E além de estar ganhando a melhor rentabilidade que hoje eu achei no mercado, que é CDB com liquidez diária de 110 ou 112% do CDI, vai estar ganhando 50 reais de indicação. Então, se vocês quiserem, meu código está aqui. Agradeço aí pela atenção. E se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários aí ou manda no e-mail do canal. Para quem já tem, que se eu puder eu vou estar respondendo, tá? Um abraço e até a próxima, pessoal.